Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós viemos aqui dar início às nossas atividades da Liga de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem da UF. Meu nome é Paola Paiva Monteiro, eu sou a vice-presidente da LISAEP e eu vou ser a moderadora dessa live. Então, daremos início à nossa mesa de abertura com a presidente do Corém do Rio de Janeiro, a enfermeira e doutora em cardiologia e emergencista Lilian Belling. E também para compor essa mesa, eu convido a nossa orientadora, doutora em enfermagem gerontológica e processos de enfermagem, Rosemary, bem como a Samantha, que é acadêmica de enfermagem da UF, a Clenda, a Andrea, e então vamos dar início. Vou dar a palavra para a Lilian, que vai abrir então a nossa mesa com chave de ouro. Obrigada aí, Paola, pelas palavras, né? Agradeço o convite da doutora Rosemary Santana, né? No qual eu tenho muito orgulho de fazer a abertura dessa mesa, porque falar de processos de enfermagem é bastante importante, principalmente dentro da urgência e emergência, no qual nós, da enfermagem, fazemos 86% de todas as atividades, ações relacionadas à urgência e emergência, não só no Brasil, mas no mundo. Então, a gente precisa realmente discutir os processos de enfermagem, estruturas relacionadas a essa situação e, principalmente, as atividades relacionadas desse enfermeiro, desse técnico de enfermagem e de toda essa estrutura. Então, eu, enquanto presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a gente sabe que quando a gente não tem uma organização nas nossas estruturas, com a sistematização da assistência de enfermagem, que é uma das etapas, a gente começa num processo no qual a gente não consegue fazer uma discussão, né? Então, eu agradeço muito a presença das colegas doutoras, agradeço muito o convite, digo para os acadêmicos, futuros profissionais de enfermagem, que eles são a nossa esperança de dias melhores para uma enfermagem emergencista, para uma enfermagem que salva vidas, para uma enfermagem que faz a diferença em todas as suas ações na saúde da população brasileira. Então, é isso. Bem-vindo aí o meu colega de Câmara Técnica Nacional, doutor Silvio, que vai estar falando aí a respeito. Bem-vindo aí meu colega emergencista, Andréia Escudeiro, e bem-vindo a todos vocês que vão assistir essa nossa live, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, tá? Obrigada, Lilian. Bom, vou chamar agora a Andréia Escudeiro, que é professora associada ao MEM, da UF, e ela também é coordenadora do NEPUR, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Urgência. Boa noite a todos. O meu sinal aqui está bem ruim, eu não estou no Rio, mas eu inicialmente gostaria de agradecer à professora o convite. É muito gratificante estar fazendo parte dessa mesa, parabenizar o presidente do Corém, agradecer ao professor aí que aceitou o convite, a todos vocês acadêmicos que vão abrilhantar esse evento. A minha tese, apesar de ser engenharia de sistemas, foi também falando sobre a normatização do sistema de comando e controle aplicado às urgências e emergências, né? E eu milito em urgência e emergência há 37 anos. Então, é muito bom, muito gratificante ver esse perfil e esses rostinhos novos de vocês, acadêmicos aqui, e do professor que certamente vai nos trazer muito conhecimento. Então, muito obrigada a todos, obrigada, professora Rose, e parabéns aí pelo evento. Obrigada. Dando continuidade, eu vou chamar agora a Clenda Martins de Sá, que ela é monitora do NEPUR também. Meu nome é Clenda, sou do 10º período do curso de enfermagem. É muito gratificante estar aqui hoje com vocês, num tema muito importante.
Clenda, o seu áudio tá bem baixinho. Deixa eu tentar. Ai, tá melhorando. Melhorou? Tá melhor. Eu estava falando que meu nome é Clenda, né? Eu sou do 10º período do curso de enfermagem, né? E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né? Com vocês, né? Para a gente discutir essa temática tão importante, né? No nosso dia a dia profissional. E é isso. Obrigada. Bom, agora eu vou chamar a Samantha para falar um pouco, né, sobre a nossa liga e também sobre a seleção de ligantes que vai acontecer ainda nesse semestre. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite a toda a mesa. É com muita felicidade que nós estamos aqui hoje, retornando os trabalhos da nossa Liga de Sistematização e Assistência de Enfermagem, Processo de Enfermagem da UF, sob nova direção. Esse evento é para retornar ao trabalho e iniciar nosso trabalho com a nova direção. Então, eu gostaria de apresentar nossa nova direção, que estará à frente da Liga nos próximos eventos. Pode apresentar, por favor. Já está passando, Samantha. Diretoria Administrativa, Beatriz Rodrigues. Bom, à frente da nossa diretoria administrativa estará a Bia Rodrigues, do 5º período. Pode passar. Na nossa diretoria de mídias estará a Amanda Vivas, do 4º período, e Yasmin Vasconcelo. Pode passar. Na nossa diretoria científica estará a Carol Vaz e a Juliana Nunes. Pode passar. E na presidência sou eu, Samantha, e a Paola, que está como nossa moderadora essa noite. Nós estaremos também retornando os trabalhos como a Secretaria-Geral, a Adrícia Carneiro, perdão. Oi? Obrigada. Pode tirar a apresentação. Bom, é com muita felicidade que a gente está retornando os trabalhos da Liga sobre esse assunto que é tão importante na nossa profissão, que é o processo de enfermagem, que está aí tão presente e que Samantha, você tá mudo. Tá mutado o seu microfone. Vê se é nas configurações da própria plataforma. Oi. Agora foi. Consegue me ouvir? Sim. Deu para apresentar a diretoria? Sim. Ah, que bom, então. Então, para finalizar, com muita felicidade que é tão importante na nossa profissão, na nossa futura profissão, que é o processo de enfermagem, que ele regulamenta, organiza e nos ajuda a planejar todo o nosso cuidado para que para a gente consiga fazê-lo da forma mais eficiente possível e levá-lo o nosso melhor para os nossos pacientes.
eu queria dizer também para que todos ficassem ligados nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, nosso Instagram da Liga, porque a partir dele nós estaremos postando conteúdos sobre o assunto e postando sobre os eventos que virão pela frente e também sobre a seleção dos novos ligantes que sairá ainda esse semestre. Eu peço que todos aguardem, que sairá novas informações nas nossas redes sociais. Obrigada, Samantha. E agora eu vou convidar a nossa orientadora para finalizar a nossa mesa de abertura, a professora e doutora Rosemary. Pode ficar à vontade. Então, eu vou ser bem breve, que viemos aqui, né, para escutar o professor Silvio, que já está conosco aqui no set, mas eu não poderia deixar de agradecer a presença da doutora Lília, nossa presidente do Corém, que tanto milita na área de urgências e emergências, que é uma referência na área. É um prazer ter a presidente do conselho aqui conosco, que sempre atende aos nossos pedidos e está conosco na enfermagem, e mais ainda, com os alunos, que é o futuro da profissão. Então, hoje ela esteve em plenário, eu sei que ela está trabalhando desde cedo, e ela não mediu esforços para mostrar para a categoria o que é um conselho regional, que é aquele que tem que estar presente na formação e junto com a categoria. Acho que isso não tem preço, ter uma presidente que está próxima de nós. Muito obrigada. E dizer que estamos aí com a missão de que o Rio de Janeiro seja reconhecido como um estado que o processo de enfermagem pelo ProSAIP, Corém, RJ, se Deus quiser, que o ProSAIP foi instituído nos 92 municípios. Isso é uma meta. Então, contamos com a Liga, né? Quem sabe a gente não pode ter uns monitores para nos apoiar nesse processo, e contamos com todos para que o Rio de Janeiro seja um modelo no Brasil. E sabemos que podemos contar com seu apoio. Queria agradecer muito ao NEPUR, UF. Quando nós pensamos nesse tema, foi pelas novas resoluções que o professor Silvio vai falar, tenho certeza, que vem falando de como o processo de enfermagem pensado, e isso vai entrar na nova resolução. Então, o NEPUR UF, ele tem uma tradição, sempre ganha os prêmios no projeto de extensão, é um formador na área, né, há tanto tempo. Então, agradecer a André Caiu, mas agradecer a Glenda pela presença e pelo apoio na divulgação. Acho que é muito importante quando a gente associa o processo de enfermagem, não pode ser falado por ele em si. Então, nós acreditamos que o processo de enfermagem tem que ser falado nas áreas. Então, nós vamos fazer uma sequência de lives, já colocando o que vai estar na nova resolução, vai ser a próxima. Depois nós vamos fazer uma em estética, não perca, estou cantando a Alcione para falar sobre isso, que é uma área importante e inovadora. E queremos falar em saúde da mulher e na criança, porque a gente precisa falar muito aplicado. CTI também. Então, agradecer a essa nova diretoria que aceitou o desafio. Quase foi assim, né, Samantha? Paola e todos que estão aí no chat, muito obrigado por militarem conosco. Agradecer a professora Silvia, que hoje não pôde estar presente conosco porque está com viagem agendada. Hoje ela está indo numa missão para a Flórida, que é a vice-orientadora também da Liga. No mais, agradecer a coordenação do curso de graduação, professora Thalita, professora Bruna, que tem apoiado as ligas. Sem isso também a gente não tem um projeto institucional na UF, então acho que isso é importante. E ao nosso diretor, professor Enésio Simone, que também está conosco. Muito obrigada ao DA, que também nos apoiou, ajudou na divulgação. Marcela, muito obrigada. E todos que estão com você na direção do DA. Paola, vamos lá. Muito obrigada, doutora Rosemary. Sabe as palavras. Então, com tudo já esclarecido, vamos dar continuidade, vamos dar início a essa palestra com o membro da equipe técnica de resposta em emergências de saúde pública do COFEM, o professor doutor Silvio José de Queiroz,
e ele vai falar se é possível fazer processo de enfermagem na urgência e emergência. Peço que os ouvintes deixem as suas dúvidas nos comentários do chat e após a palestra, o professor ele vai esclarecer e tirar todas as dúvidas. Prontinho? Com a palavra? Com certeza. Então, boa noite a todos e a todas. É uma honra, um prazer enorme dividir esse momento aqui com vocês. E eu quero aproveitar na oportunidade agradecer a professora Rosemary Santana pelo convite, a conterrânea professora Rosemary, então uma satisfação enorme. E quando me fez essa solicitação, eu comecei a avaliar na possibilidade de estar aqui com vocês, e você não tem que ser você, eu vou te esperar, e o convite foi aceito, então um prazer enorme dividir esse momento aqui com você, professora, e quero aproveitar e saudar também todos os membros que compõem a Liga da Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processos de Enfermagem. Também parabéns por este evento, parabéns por esse momento tão precioso, que é também um desafio. Cumprimentar a professora, doutora Lília, é um prazer estar aqui com você, presidente do Conselho Regional do Rio de Janeiro, e também tem um papel importante nas resoluções que são relacionadas ao atendimento pré-hospitalar. Às vezes muitos não sabem, mas a professora Lília, ela compõe a Comissão Nacional de Urgência, e é de lá que saem as resoluções, que saem alguns protocolos ou orientações para protocolos relacionados à urgência e emergência e o atendimento pré-hospitalar. Professora Andréia, e também com a sua vivência, quando eu falo 27 anos de atuação no atendimento pré-hospitalar, na urgência e emergência, e tem muita gente aí que tem um tempo, uma experiência muito maior, Eu já atuei no CIAT, que é o Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, em parceria com o Corpo de Bombeiros. Quando eu ingressei no Corpo de Bombeiros com 18 anos, não era nem graduado em enfermagem, me graduei, continuei por lá, depois para o resgate aéreo, SAMU, e essa trajetória toda aí por 27 anos. E o tão falado processo de enfermagem, na verdade, ele é pouco ou nada executado na urgência e emergência. E aí, como que fica esse profissional enfermeiro? O técnico de enfermagem também, que atua na unidade de suporte, às vezes avançado, e principalmente na unidade de suporte básico de vida. E aí, o questionamento: é possível fazer o processo de enfermagem na urgência e emergência? E aí a gente vai discutir um pouquinho, depois nós vamos abrir aqui para algumas perguntas de vocês, discutir com outros professores também, os quais eu agradeço a presença, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho do processo de enfermagem e das suas possibilidades na urgência e emergência, como uma ferramenta para subsidiar a atuação do profissional de enfermagem, seja ele o profissional enfermeiro, seja ele o profissional técnico de enfermagem. E aí nós temos, para abordar esse tema tão importante, nós temos alguns marcos legais, que eles devem ser citados, como a resolução, que é a 358 de 2009, que está sendo revisada agora, então deve ser revogada, e vem com uma outra formatação, dada a necessidade, muito mais de 10 anos da sua publicação, e a necessidade, então, de atualizar para os dias atuais, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados. E aí, dentro ainda do âmbito da urgência e emergência, nós temos várias outras resoluções. Como eu falei para vocês, existe uma Comissão Nacional de Urgência que ela trabalha justamente para validar as atividades do profissional enfermeiro. A resolução COFEN, a 566 de 2020, que normatiza a atuação dos profissionais de enfermagem no atendimento
móvel terrestre e aquaviário, quer seja assistência direta, no gerenciamento e ou na central de regulação das urgências. Nós já temos hoje no Brasil algumas centrais de regulação de urgência com a presença do enfermeiro. E se nós pensamos no processo de enfermagem no atendimento pré-hospitalar, nós não podemos pensar uma regulação de urgências, né, e trocar o nome de regulação médica, porque na verdade é uma regulação de urgência ou de urgências, nós não podemos pensar nessa possibilidade sem a presença do profissional enfermeiro. Tendo em vista que a maioria dos profissionais que tripulam as unidades são ou enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Os técnicos de enfermagem na maioria das unidades de suporte básico de vida. E aí nós temos a resolução 688, que normatiza a implementação de diretrizes assistenciais e a administração de medicamentos pela equipe de enfermagem que atua na modalidade de suporte básico de vida, né? Porque hoje, se nós pegarmos, aí como eu falei para vocês, a maioria das regulações de urgência, quem está coordenando e quem está determinando todas as atividades para esse profissional de enfermagem que está à distância é o profissional médico. E numa situação que ela não segue a legislação, ou seja, aquele atendimento, aquela ordem, na maioria das vezes, ela nem sequer foi gravada, que exige todo um processo de gravação de todo esse atendimento aí, para que esse profissional ele esteja respaldado. E exige também a presença desse profissional enfermeiro ali na regulação de urgência também, tá? Então, esse processo de enfermagem, o que é, né? É uma atividade dinâmica e sistematizada com o intuito de oferecer uma assistência de enfermagem de qualidade ao paciente, de acordo com as suas necessidades básicas. E esse paciente lá na urgência e emergência, principalmente na emergência, quando chega ao atendimento pré-hospitalar, é um paciente que está em extrema vulnerabilidade. E se é um paciente que está em extrema vulnerabilidade, nós temos que pensar em atender nas suas necessidades básicas. E aí nós temos a teoria de Wanda Horta, né, que trabalha as necessidades básicas e aí aliado também, cortou aqui, e aliado também a taxonomia da Nanda, que nós temos que associar essas duas situações para que possamos fazer ou pensar no processo de enfermagem para o atendimento pré-hospitalar. Nós temos, então, aí as 5 etapas do processo de enfermagem. Nós temos o histórico de enfermagem e a coleta de dados. Não deixa de ser diferente do intra-hospitalar. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que adequar para a situação de atendimento pré-hospitalar. Quando eu penso no histórico de enfermagem, no atendimento pré-hospitalar, vamos colocar aqui numa situação de uma vítima politraumatizada. A coleta de dados, como que é essa coleta de dados? Na maioria das vezes, você tem ali um paciente que está em parada cardíaca, ou um paciente em sofrimento respiratório, um paciente inconsciente, ou um paciente politraumatizado que tem várias outras complicações. E aí eu tenho que fazer isso muito bem direcionado. Quando eu chego em uma cena, quando eu chego em um local, eu vou estar fazendo uma avaliação de toda a cinemática do trauma. Então, é uma forma de você sistematizar o seu atendimento. Quando eu vou em um terceiro, ou esse terceiro vem a mim, ou um familiar, ele vai dizer como foi que aconteceu aquele acidente. Olha, esse acidente foi uma colisão frontal, esse aqui foi um capotamento, nós tivemos um ferimento por arma de fogo, nós tivemos aqui foi um ferimento por arma branca, foi na situação tal que isso aconteceu, a vítima foi encontrada em qual posição, né? E ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa coleta de dados, eu já tenho que ter um raciocínio clínico de enfermagem
para que eu possa já elaborar os diagnósticos de enfermagem. E, a partir dos diagnósticos de enfermagem, eu já ter as intervenções em mente em seguida. Então, não dá tempo, com muita calma, com muita tranquilidade, eu chegar na cena do acidente, eu receber esse paciente, ou seja, num pronto-socorro, né, e fazer aquele exame físico céfalo-podálico. Não tem jeito, né? Eu vou avaliar o couro cabeludo do paciente em uma situação em que o paciente é uma suspeita ou é um infarto confirmado, né? Então, eu tenho que fazer isso aí direcionado para aquela situação. Então, quando eu coleto esse dado, eu já imagino o diagnóstico de enfermagem, eu já faço imediatamente essa intervenção, a implementação desse cuidado e reavalio esse paciente, ou avalio esse paciente e reavalio quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque ele me dá respostas, né? Ele me dá respostas, o quadro desse paciente, ele muda constantemente, e esse processo aí, ele tem que ser realimentado a cada minuto e a cada segundo. E é uma dificuldade de implementação do processo de enfermagem no atendimento pré-hospitalar? Ainda é um desafio? Sim, ainda é um desafio. Por quê? Não diferente, quando a professora Rosemary disse, vocês são chamados para falar de processo de enfermagem, ou alguém é chamado para falar no atendimento pré-hospitalar? Durante 27 anos de atuação no atendimento pré-hospitalar, nunca foi a preocupação dos que ali estavam em falar de processo de enfermagem. Por quê? Porque muitos não entendem a necessidade de sistematizar essa assistência ou a forma de atendimento e a valorização desse profissional de enfermagem que atua no serviço de urgência e emergência ou atendimento pré-hospitalar. E aí sempre aquele questionamento, é possível a implementação do processo de enfermagem na urgência e emergência? Sim, é possível. É possível, mas depende de vários fatores. E a gente vai discutir um pouquinho desses fatores, dos complicantes, né, que é a implementação do processo de enfermagem na urgência e emergência nos dias atuais. Por que o processo de enfermagem nem sempre funciona na urgência e emergência? Eu não posso pensar em um modelo pronto e começar a fazer processo de enfermagem naquela instituição B, como se faz na instituição A. As resoluções, por exemplo, que o Conselho de Enfermagem, né, o Conselho Federal de Enfermagem publicam, essas resoluções, elas vão servir de base para que você possa instituir esse processo de enfermagem no seu serviço, para que você possa elaborar os protocolos de enfermagem, os protocolos de atendimento do paciente nas diversas situações de urgência e emergência. Por muitas vezes, ex-alunos fazem contato: professor, eu assumi o serviço móvel de urgência da cidade tal, e o Corém esteve aqui, está me fazendo uma cobrança, porque eu tenho que fazer o processo de enfermagem. Mas não tem como fazer processo de enfermagem no atendimento pré-hospitalar. Eu sempre digo, tem como fazer, sim. O que você já tem aí? E a pessoa, não tem nem protocolo. E aí, não tem nada institucionalizado, então tem que começar do zero. Então, tem que pensar na possibilidade de fazer, porque além de ser uma cobrança do conselho de classe, além de ser uma obrigação do conselho de classe, do profissional, desculpe, em realizar, é isso que vai dar respaldo para a atuação do profissional. É isso que vai fazer com que o paciente ele tenha uma assistência melhor, tá? Então, a gente tem que pensar com muito cuidado e muita delicadeza o porquê
o processo de enfermagem ele não está funcionando naquela unidade? Qual o modelo que eu optei? E aí, nós temos algumas dificuldades encontradas para a implementação do processo de enfermagem na urgência e emergência. Como? Dimensionamento inadequado. Se você pega os artigos que tratam da implementação de processo de enfermagem, não só na urgência e emergência, mas como qualquer área também do hospital, ou qualquer área, qualquer especialidade, você vai ouvir o relato que existe um dimensionamento inadequado. Então, não existe como eu fazer esse processo de enfermagem, porque eu não tenho pessoas. Resistência da equipe de enfermagem. Às vezes, é um grande desafio trabalhar a resistência da equipe de enfermagem. O processo de enfermagem existe na instituição A e B, mas aqueles profissionais, eles não foram treinados e capacitados. Eles não souberam a importância. E se eles não souberam a importância, tem algum problema. O aparelho formador, ele está deficitário. Então, nós temos que trabalhar o processo de enfermagem não de forma transversal somente, mas nós temos que ter disciplinas direcionadas, nós temos que ter ligas acadêmicas, como vocês coordenam essa liga acadêmica, para fomentar a formação desse profissional. E para quando eu estiver administrando, gerenciando um serviço, eu tenho que saber trabalhar e tentar diminuir essa resistência, porque a resistência, na maioria das vezes, é pelo desconhecido. Se eu não conheço, eu vou ter dificuldades, né? Então, eu tenho que melhorar essa formação, eu tenho que fazer um processo de educação continuada ali para esses profissionais. Nós temos os prontos-socorros, principalmente, o atendimento pré-hospitalar, né, essa alta rotatividade de pacientes, e aí aquela impressão de que, o paciente, eu chego, eu presto assistência, vou desobstruir vias aéreas, vou ventilar esse paciente, vou fazer um acesso, colocar na maca, vou imobilizar, pronto. Ele não fica nem meia hora dentro da ambulância, ele não fica 40 minutos, às vezes ele não fica nem uma hora. E aí, por que eu vou fazer o processo de enfermagem? Alta rotatividade também de profissionais, tá? Infelizmente, quando o profissional, ele fica bom, ele fica expert naquele assunto, ou naquela modalidade de atuação, esse profissional, eu estou cansado, agora eu vou para uma outra área, eu quero uma área mais calma. A gente costuma dizer que o profissional do atendimento pré-hospitalar, ele realmente tem o tempo de vida menor do que os outros, pelas situações adversas de atuação, de atendimento, né? Mas os profissionais estão desistindo muito cedo, e aí eles procuram outras áreas. E aí, o que nós temos hoje na urgência e emergência, principalmente profissionais recém-formados. Calmem, é um problema? Não, não é um problema, desde que esse profissional ele esteja capacitado. O grande problema é que esse profissional, ele adentra ao serviço e ele vai se capacitar no serviço. Principalmente quando nós trabalhamos ou lidamos com aquela situação onde não existe o concurso público, ou essa pessoa, ela é apadrinhada. Então, nós temos uma alta rotatividade, infelizmente, de profissionais, e isso dificulta bastante a implantação do processo de enfermagem, que esse serviço ele seja sistematizado de forma a atender melhor o paciente. Déficit de conhecimento dos enfermeiros é um outro grande problema encontrado, tá? Porque, às vezes, se você fizer a leitura de alguns artigos, você vai perceber que o enfermeiro ele está queixando que o técnico de enfermagem ele não sabe, ele não conduz as prescrições de enfermagem, a assistência de forma adequada, como foi prescrita. Mas e o enfermeiro? Qual é o papel dele nesse processo
de fazer com que o técnico de enfermagem entenda o que é o processo de enfermagem, né? Então, às vezes, o déficit de conhecimento está relacionado também à formação do enfermeiro, e é o que eu percebo muitas das vezes. Processo de trabalho fragmentado, né? E aí a necessidade de ter protocolos naquele serviço, superlotação das unidades, superlotação dos prontos-socorros, né? Então, são problemas enormes que nós vamos encontrar e são problemas que levam a dificuldades na implementação do processo de enfermagem. E aí, quais seriam, então, pensando no processo de enfermagem, algumas atitudes básicas para o sucesso? Conhecer o perfil epidemiológico daquela instituição. Pronto. O perfil epidemiológico da minha instituição, atendimento pré-hospitalar, eu tenho ali principalmente trauma, quais são as emergências clínicas que eu tenho, né? Então, eu listar tudo isso aí, e eu vou fazer o quê? Eu vou começar na elaboração desses protocolos assistenciais, né? Os protocolos assistenciais, eles ajudam bastante. Tomada de decisões e competência clínica. O enfermeiro, ele deve ser dotado de raciocínio clínico de enfermagem. Da mesma forma, o técnico de enfermagem. E quando nós falamos de raciocínio clínico, não é raciocínio clínico para o diagnóstico médico, não, que muitas pessoas entendem errado. Fala assim, olha só, o enfermeiro querendo fazer diagnóstico. Sim, o enfermeiro quer fazer o diagnóstico, mas é o diagnóstico de enfermagem. E para isso ele tem que ter raciocínio clínico. Elaborar um documento que atenda às necessidades da sua unidade, como nós falamos no início, né? Se eu pego modelos prontos, modelos fragmentados, possivelmente eu não estou elaborando um documento ou um instrumento, melhor dizendo, para a minha instituição, com a cara da minha instituição. As habilidades de comunicação é muito importante nesse processo aí de formação da sua equipe, de orientação da equipe. Fazer o profissional de enfermagem se sentir parte de todo o processo, né? Na promoção de saúde, a gente trabalha muito isso aí, né, nas comunidades, mas nesse momento, o enfermeiro tem que ter essa capacidade de trabalhar isso com a sua equipe, fazer com que o profissional de enfermagem, o técnico de enfermagem, os demais colegas enfermeiros, eles se sintam parte de todo o processo. Então, para eu fazer parte de todo um processo, uma das melhores maneiras é construir junto. Então, vamos chamar os nossos colegas. Eu quero implementar o processo de enfermagem na minha unidade, lá no SAMU que eu trabalho. Mas eu vou fazer isso sozinho, aí eu vou colocar em uma pastinha, aí eu vou engavetar. Quando a fiscalização do Conselho de Enfermagem chegar, pronto, aqui está o processo de enfermagem. E a sua execução? Não existe. O técnico de enfermagem sabe? Não, ele sequer tem o conhecimento que existe, né, o processo de enfermagem na instituição. Então, traga-os para perto e, se possível, ajudar na elaboração. De que forma? Através de oficinas, né, fazendo junto ali com esse profissional, para que ele entenda a necessidade dele em fazer todo esse processo. Melhorar o aparelho formador, como nós já falamos. Enfermagem, valorizar ações de enfermagem. E aí, quando eu vou fazer com que esse profissional de enfermagem se sinta parte do processo, dentro de formação, eu tenho que fazer com que esse profissional de enfermagem valorize as ações de enfermagem. Porque se o médico dá uma ordem, uma determinação, ele vai lá e cumpre. E ele acha muito bom. Nossa, eu cumpri. Nossa, esse médico gosta de mim porque eu faço tudo do jeito que ele pede, tudo do jeito que ele manda. E quando o enfermeiro prescreve? O outro colega enfermeiro cumpre? O técnico de enfermagem cumpre? Às vezes não. Mas ele se sente ali, junto da equipe, extremamente vaidoso, porque ele foi elogiado por um outro profissional, e aí seja médico ou um fisioterapeuta, porque ele cumpriu uma determinação, mas deixou de cumprir
as atividades ou as tarefas ou aquilo que foi, na verdade, determinado pelo enfermeiro, né? Então, é uma situação grave, inclusive que envolve questões éticas, né? Mas nós sabemos que existe. Estabelecer um processo de educação continuada, como nós já falamos, então são algumas das atitudes. Se a gente for elencar outras atitudes básicas, na verdade, para a implementação do processo de enfermagem, nós temos várias. Trouxe algumas aqui para a gente estar subsidiando a nossa discussão, tá? Então, eu tenho que ter um conhecimento da realidade institucional. Os princípios gerenciais. Tem gente que trabalha numa instituição por 5 anos, não sabe a missão da instituição, não sabe a visão, não sabe os valores daquela instituição, né? Então, eu tenho que conhecer esses princípios gerenciais, eu tenho que ter recursos humanos disponíveis, e aí, recursos humanos disponíveis, eu vou ter se eu tiver indicadores. Eu tenho indicadores gerenciais? Não. Geralmente, quem não tem um processo de enfermagem, que às vezes é muito mais fácil de fazer, eu não vou ter, então, essa pessoa não vai ter indicadores gerenciais. E aí, como eu não tenho indicadores, como eu chego na gestão, na administração, solicitando recursos humanos? Então, eu tenho que mostrar que mais recursos humanos é possível fazer uma assistência melhor, uma assistência de qualidade. Só que eu tenho que mostrar isso em dados. O que o serviço está ganhando em todos os aspectos quando eu estou fazendo o processo de enfermagem. Agora, se você não tem indicadores, isso também vai dificultar. A estrutura física adequada, e aí quando a gente fala do pronto-socorro ali, né, muitas vezes a gente chega com aquele paciente grave e a estrutura física nem sempre é adequada. A classificação de risco, acolhimento, pronto-socorro, são pronto-socorros extremamente lotados, né? E pronto-socorros que ainda, infelizmente, funcionam como despacho de pacientes, né? Todos que chegam ali vão, na verdade, sendo acumulados em um local, em maca, em chão, e tudo isso tem dificultado também o processo de enfermagem. É um dos relatos que nós encontramos aí nas publicações, né? E como fazer, como melhorar isso aí. A capacitação profissional, como nós já falamos, então, sensibilização da equipe de enfermagem, preparo teórico da equipe, pensar que eu tenho um paciente em extrema vulnerabilidade, e eu tenho que atender ele nas suas necessidades humanas básicas. Definição desse referencial teórico, elaboração de um instrumento. E aí, como que eu elaboro esse instrumento? Preparação prática para a implementação, desculpe, aqui é preparo prático, na verdade, para a implementação do processo de enfermagem. E uma das maneiras de você implementar esse processo de enfermagem, ela pode ser também através dos protocolos assistenciais, tá? Que eles são utilizados como ferramentas na urgência e emergência. E aí eu trouxe até um recente, né, que o Corém Goiás publicou, apesar de ter sido direcionado para a atenção básica, né, nós temos um capítulo direcionado para a urgência e emergência. E aí lá nós temos o que é básico para eu fazer para um paciente, né? Então, você tem vários protocolos internacionais, você tem alguns protocolos nacionais, e através desses protocolos, com documentos do Ministério da Saúde, que regulamentam o serviço de urgência e emergência pré-hospitalar, você pode estar elaborando os protocolos da sua instituição. Então, esses protocolos são tecnologias que fazem parte da organização do trabalho de enfermagem e se constitui em um importante instrumento de gerenciamento em saúde. E aí, nesse sentido, a adoção de protocolos para o cuidado é pertinente e dá suporte para organizar e gerenciar o trabalho de enfermagem, né? É onde o enfermeiro, ele encontra respaldo, é onde esse enfermeiro ele vai conseguir, de fato, comprovar que a sua assistência é uma assistência de qualidade,
Então, é muito importante você estabelecer esses protocolos aí. E, junto com esses protocolos aí, eu tenho que elaborar um instrumento. Esse processo de enfermagem deve ser, esse instrumento, né, para fazer esse processo, ele deve ser de acordo com a realidade local, como nós falamos. Então, esse instrumento, ele vai ter que ter, no mínimo, ali, o perfil sociodemográfico do paciente. Mas muitas das vezes nós pegamos um paciente na rua, sequer sabemos o nome do paciente. Sim, sequer sabemos o nome do paciente. Mas, e depois? Depois eu vou ficar sabendo o nome do paciente, depois eu sei a idade do paciente, depois eu tenho o endereço desse paciente. Nesse momento, eu consigo fazer uma coleta de dados. Quando nós trabalhamos no atendimento pré-hospitalar, geralmente o condutor socorrista ou o motorista socorrista, aí vai depender muito da tripulação desta unidade de atendimento pré-hospitalar. Quantas pessoas eu tenho? Quando eu estava no CIAT, quem fazia essa parte todinha aí, os dados, as informações, nome do paciente, qual a rua, né? Isso aí tudo era feito a priori pelo motorista da viatura. Mas nem sempre isso é possível, porque você fala assim, poxa, eu vou ficar aqui coletando dados desse paciente e eu tenho que fazer o atendimento. Então, neste momento, prioridade é não deixar o paciente morrer. Então, eu tenho que fazer uma anamnese direcionada. Não tem como eu chegar e fazer um exame detalhado no paciente. Eu vou fazer avaliação primária e avaliação secundária. Então, esse instrumento deve constar de avaliação primária e avaliação secundária. Então, naquele momento que eu estou coletando informações, eu já tenho ali possíveis diagnósticos de enfermagem, já estou planejando a assistência e já faço imediatamente a intervenção. Olha só a necessidade de um raciocínio clínico e um raciocínio rápido para o atendimento desse paciente. Esse paciente ele tem necessidades psicobiológicas. Também, nessas necessidades psicobiológicas, da mesma forma, né, diagnóstico de enfermagem, planejamento e intervenções. Alimentação e eliminação desse paciente, nas suas necessidades básicas aí. Também tem o diagnóstico de enfermagem, planejamento e já faço a intervenção. Neste momento, às vezes dá a impressão de que é impossível fazer o processo de enfermagem, porque o enfermeiro que está no atendimento de suporte avançado, ele faz tudo isso aí. E ele faz isso de uma forma sistematizada, que ele fala assim, não tem processo de enfermagem. Sim, existe processo de enfermagem, porque às vezes você fez tudo de forma sistematizada, só que você não colocou isso aí depois no papel. Você não tinha um instrumento para ser preenchido depois de realizar o atendimento rápido desse paciente nas suas necessidades reais, ou seja, ele tem diagnósticos reais. E quando ele tem diagnósticos reais, diagnósticos de risco, diagnóstico de promoção, cada um tem seu tempo. Naquele momento, eu preciso de pensar no diagnóstico real. Qual que é o diagnóstico real? Risco de obstrução de vias aéreas, por exemplo? Sim. Qual que é um diagnóstico de risco? Né? Então, esse diagnóstico de risco é um diagnóstico risco, por exemplo, vamos colocar aqui que esse paciente tem um risco para infecção? Sim, mas a prioridade é aquele diagnóstico real. Então, todas essas possibilidades eu tenho que trabalhar na urgência e emergência. Integridade tissular. Quando eu estou fazendo coleta de dados, muitas das informações, às vezes que o paciente ele ainda está consciente, conversando, ele vai estar relatando nessa coleta de dados. Eu já tenho ali, possivelmente, o diagnóstico. Aquele paciente, por exemplo, que você foi chamado para realizar o atendimento, ele foi ejetado, ele caiu de moto e ele saiu ali, foi arrastado no asfalto por uns 100 metros. Aquele paciente, uns 50 metros, 20 metros, ele tem queimaduras, né? Então, ele tem a integridade prejudicada. E aí, o que eu vou fazer de imediato? Quais são os diagnósticos de enfermagem reais
que eu possa intervir imediatamente para garantir a vida desse paciente e, melhor ainda, com um prognóstico bom, né? Evitando aí morbidades para esse paciente. E aí, outros diagnósticos de enfermagem, vou fazer a prescrição de enfermagem, aí vem a sensação, mais uma vez, de que eu mesmo já fiz o atendimento, coletei dados, fiz diagnóstico de enfermagem, planejei, né, ali, fiz as intervenções, agora, para que eu vou prescrever? É documento, né? E o processo de enfermagem, uma das fases, é a prescrição. Então, faça a prescrição, faça o aprazamento, cheque, né? Faça uma avaliação contínua, aí a necessidade desse paciente do atendimento pré-hospitalar, ele é avaliado continuamente, a necessidade, ou surgiram novos diagnósticos, há necessidade de novas intervenções, então você, a todo instante, estará possivelmente com novos diagnósticos. Por quê? Porque é um paciente que está no estado crítico, por exemplo. Então, se ele está no estado crítico, ele vai precisar de novas intervenções. E aí, o que eu tenho que fazer depois é a evolução. O enfermeiro, a enfermeira, né, que está naquele atendimento ali, deve fazer a evolução. E aí, o que eu tenho que pensar após esse atendimento de urgência e emergência? Rever todas as etapas do processo de enfermagem. Agora sim, eu tirei o paciente que tinha um risco de morte. Se esse paciente tinha um risco de morte, não deu para eu ter um histórico de enfermagem detalhado. Agora o paciente, ele tem via aérea pérvia, é um paciente hemodinamicamente estável, ou às vezes é um paciente hemodinamicamente instável, mas eu estou fazendo avaliação e, por enquanto, o que tinha para ser feito era isso. Agora eu vou fazer um histórico de enfermagem, coletar esses dados de forma detalhada. Agora eu vou trabalhar esse diagnóstico, ou os diagnósticos de enfermagem, de uma forma também mais tranquila. Planejar a assistência, as intervenções para que esse paciente ele não tenha complicações, ou que ele chegue a uma estabilidade hemodinâmica, né? E aí, para isso, então, vamos implementar tudo isso que foi pensado de intervenção, e aí não esquecer de fazer aquela avaliação mais também detalhada, ou uma reavaliação desse paciente aí. Então, quando eu falo de diagnósticos de enfermagem, né, na urgência e emergência, eu tenho que pensar muito nesse diagnóstico de risco, tá? Qual que é o diagnóstico de risco e o diagnóstico real? É o diagnóstico real que você faz ali que vai estar fazendo toda a diferença para o atendimento ou melhora desse paciente aí. E aí, volto àquela pergunta: é possível fazer o diagnóstico de enfermagem na urgência e emergência, especialmente no atendimento pré-hospitalar? Sim, é possível. Só que para isso nós temos que mudar paradigmas, né? Não somente ter isso em documento, para que quando o órgão fiscalizador, que é o Corém, chegar na minha unidade, está tudo ali engavetado. Então, tudo é mostrado. Só que na prática, poucos fazem de fato o processo de enfermagem. Então, nós temos que repensar essa situação aí. E aí, quando nós cobramos das nossas instituições, ou quando nós cobramos do nosso órgão fiscalizador, ele vai fiscalizar, e aí os profissionais começam a queixar: poxa, o conselho esteve aqui e está me cobrando uma coisa algo que não tem como fazer, isso é um absurdo, é uma pressão. Não, é uma das funções, né? Na verdade, o gestor, o enfermeiro, é uma das obrigações do enfermeiro, né? Implementar o processo de enfermagem na instituição pré-hospitalar, e é plenamente viável esse processo, essa implementação, tá?
E aí, como nós, o tempo aqui, dado o tempo, eu acho que a gente pode parar por aqui e fico aberto aqui para uma discussão com os demais colegas, com os alunos que aqui estão. Fiquem bastante à vontade e, mais uma vez, muito obrigado. Isso aqui é um pedacinho da nossa PUC Goiás. O tema, ele é amplo, instigante e, ao mesmo tempo, né, eu tentei condensar o máximo para que a gente pudesse abrir para uma discussão. Muito obrigada, doutor Silvio. Foi uma palestra sensacional, um tema extremamente necessário e relevante. Me emocionei muito quando o senhor falou sobre as dificuldades encontradas para a implementação do processo de enfermagem, porque é o que a gente vivencia na graduação, né? Nós batemos 108 espectadores nessa palestra, que foi escolhida com muito carinho para abrir as atividades da nossa liga. E agora a gente abre para perguntas, para que o senhor responda, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Quais as implicações éticas quando você atende alguém na urgência e não documenta e libera o paciente e depois ele volta pior? Gente, é uma situação extremamente delicada. Já vivenciei isso aí, já vi colegas também passarem por várias situações extremamente complicadas. Primeiro, eu sempre digo para os meus alunos que mais vale, é um provérbio chinês, que mais vale uma pálida tinta do que uma boa memória. Eu vou trazer aqui rapidamente uma situação para vocês. Uma equipe de suporte básico foi chamada em uma residência para atendimento a uma vítima de queda do telhado. Eu tenho até esse casinho clínico lá na minha aula de TCE, traumatismo crânioencefálico. Chegando lá, o relato era de um paciente que caiu do telhado, 28 anos, inconsciente. Chegaram lá, o paciente estava consciente. Glasgow 15, orientado ala e autopsicamente. Então, onde está o paciente? Chegaram lá a equipe, não, o paciente é esse aqui, está sentado na calçada. Ah, você perdeu a consciência? Perdi a consciência. Qual o seu nome? Fulano. Sabe sua data de nascimento? Sei. Qual horário nós estamos? Ele respondeu de forma coerente, o Glasgow dele 15. Não, nós vamos te levar para o hospital porque você, considerando a cinemática do trauma, você bateu a cabeça. Então, ou seja, a possibilidade de uma lesão, e ele perdeu a consciência, então ele tinha que ser levado para o hospital. O paciente falou, não vou para o hospital, 28 anos, rígido, e a mãe saiu na hora e falou assim, não, ele está falando que não vai para o hospital, não vai levar ele para o hospital. A mãe não deixou. O que o socorrista fez? Assina aqui, então, o termo de recusa. O paciente assinou o termo de recusa, a mãe assinou como testemunha e um vizinho assinou como testemunha. Por volta de 6 horas da manhã, ele se debatendo na cama, a mãe foi lá no quarto, ele inconsciente, levaram para o hospital, fizeram uma tomografia computadorizada, um hematoma intracerebral, intraparenquimatoso extenso. Ou seja, o paciente foi operado quase 24 horas após a troca de energia, após o trauma. E, infelizmente, no 6º dia, o paciente evoluiu para óbito. O que o familiar fez? Justiça contra o Estado e contra os profissionais que fizeram o atendimento. O promotor alegava que o paciente só assinou aquele termo de responsabilidade, de recusa, porque ele estava confuso. E, na verdade, o paciente realmente estava consciente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas situações, porque esse documento aí, ele serve para a justiça, tanto para você provar que realmente você fez, como você não fez, e isso vai te prejudicar. Ele serve para um seguro, né? Às vezes envolve seguro ali de milhões e a gente não sabe o que houve, principalmente quando envolve trauma, ferimento por arma branca, assassinatos, ferimento por arma de fogo, né? Então, ele tem também
ele serve também para o nosso conselho. Então, quando esse processo chega, né, eu vou ter respaldo legal onde? Nesse documento. Então, de modo geral, a gente tem que tentar se cercar de todas as formas. Esse paciente, ele estava consciente. Realmente, esse paciente consciente não teria como eu pegar esse paciente ali à força e imobilizar esse paciente e levar para o hospital. Olha só a situação difícil do socorrista. Diferente daquele paciente que não quer ir para o hospital, mas ele tem um risco iminente de morte. Esse paciente nós vamos forçar para levá-lo, tá? Então é uma situação extremamente delicada. E aí, como que eu vou agir para o paciente A, para o paciente B e para o paciente C? Eu tenho que ter protocolos. E aí eu tenho que pensar em todas essas possibilidades. O atendimento pré-hospitalar, ele trabalha em condições adversas. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Desde quando você é impossibilitado de atender um paciente, por exemplo, você chega lá para atender, desculpa a expressão, mas é uma boca de fumo, e chega alguém, coloca a arma na sua cabeça, tira a mão, deixa morrer. E aí? Né? Então, você tem que preservar a sua vida. Então, até para essas situações, o ideal é a construção de protocolos, né? Porque o que você vai fazer diante de uma situação dessa? Então, é uma situação extremamente delicada, envolve várias questões éticas, principalmente, em relação a essa documentação, né? Não foi documentado ou liberou o paciente. A gente tem que ter muito cuidado e ter respaldo, elaborar protocolos até mesmo para essas situações. Perfeito. Antes de dar continuidade, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui ao doutor Paulo Afonso, que é da mesma comissão do doutor Silvio, e ele está prestigiando a nossa live aqui. Doutor Paulo Afonso, prazer, satisfação em tê-lo aqui. Bom, Paulo Afonso esteve conosco aí, esteve comigo, eu estive com ele aí, né? Nós fomos para a enchente da Bahia, enchente de Minas Gerais, a enchente, atuamos aí na enchente de Petrópolis, né? Um momento muito difícil de dor para todos aí. Verdade. Professor Silvio, existe algum referencial teórico que seja mais adequado para nortear a coleta de dados na urgência e na emergência? Olha, de modo geral, nós utilizamos um referencial que atenda esse paciente em todas as suas necessidades biopsicossociais, né? E um dos mais utilizados é utilizado por Nanda, né? Desculpe, por Nanda, por Wanda Horta, né? Que trabalha esse paciente. Então, seria um dos referenciais mais indicados, e até porque trabalha esse paciente em uma situação de extrema vulnerabilidade, é um paciente que está em extrema vulnerabilidade, e ele tem essas necessidades biopsico e, inclusive, sociais também, né, naquele momento. Tem algumas perguntas aqui no chat, você vai fazendo? Vou fazendo. Ótimo. A Maria Auxiliadora perguntou como implantar uma prática avançada de enfermagem com todo o processo de enfermagem na emergência. Qual a sugestão de implantação? Quando a gente fala em implantar uma prática avançada de enfermagem, nós teríamos que pensar também, e aí, no aparelho formador, né? Formar profissionais em práticas avançadas de enfermagem. O COFEM deve divulgar em breve um mestrado e um doutorado que está sendo, na verdade, que vai ser trazido para o Brasil em práticas avançadas de enfermagem. Quando eu tenho uma formação em práticas avançadas de enfermagem, né, isso se mostra mais fácil e mais palpável, na verdade, tá? Então, os enfermeiros, eles começam a esse processo de enfermagem e começam a praticá-los, começam realmente a fazer esse processo de enfermagem. E quando a gente fala de práticas avançadas,
né? Nós temos aí a punção intraóssea, e que já tem resolução do Conselho Federal de Enfermagem sobre intraóssea, né? Dispositivos supraglóticos que o enfermeiro ele pode, na verdade, passar, né? Então, eu já tenho muitas resoluções. E o CONUI, que é a Comissão Nacional de Urgência, ela tem trabalhado ultimamente muito para fomentar o plenário do Conselho Federal de Enfermagem, justamente para que essas resoluções elas sejam discutidas e aprovadas, dando respaldo para o profissional enfermeiro que já faz isso aí na sua prática, tá? E aí o que eu preciso, então, nesse momento, é ter um instrumento, elaborar um instrumento junto com essa minha comunidade, junto com os profissionais que compõem o meu serviço. Não fazer isso aí de forma isolada, jamais. O professor Jorge Alves perguntou: na sua opinião, qual o maior desafio para que os profissionais abracem o processo de enfermagem em detrimento do olhar voltado à doença? Eles não se reconhecem no processo de enfermagem? Professor, obrigado pela resposta. Infelizmente, o que nós percebemos no dia a dia é a falta deles nesse processo. Realmente, eles não se reconhecem no processo de enfermagem. Então, nós temos que, na verdade, identificar o porquê o profissional daquela instituição não se reconhece, que pode ser diferente daquela outra instituição. Eu trouxe esse profissional de enfermagem para a elaboração, eu fiz esse profissional de enfermagem se sentir parte desse processo, né? Então, é muito importante quando eu vou implementar um processo de enfermagem, não apenas porque o conselho, o órgão fiscalizador, foi na minha unidade, agora eu sou obrigado, né? E aí, como eu falei várias vezes aqui, a gente coloca numa pastinha e engaveta. Então, ninguém, às vezes, fez parte. Eu sei de situações que o profissional acessou a internet e fez a impressão de todos os protocolos, de todo o processo de enfermagem que foi implementado em um serviço, por exemplo, de Santa Catarina. E aí ele queria utilizar no estado do Pará, por exemplo, né? Então, não vai funcionar, até porque ninguém teve o conhecimento. Então, realmente, o profissional ele tem que se reconhecer no processo de enfermagem. E nós, como enfermeiros, temos um papel importante, né? Porque, às vezes, o processo, o órgão formador, o aparelho formador, ele foi deficitário no processo, na formação do processo de enfermagem. Então, eu, como enfermeiro, como líder da equipe, eu tenho que empoderar essas pessoas, né? Aquilo que eu falei, na promoção da saúde, a gente trabalha muito com esse empoderamento, fazer com que ele se sinta parte. Não dizer assim, senhor João, a partir de hoje nós temos processo de enfermagem, ele é importante por isso, por isso, por isso. Ah, tá bom. É igual eu dizer para o paciente, Dona Maria, fumar dá câncer. Ela vai falar, aham, tá bom, aqui na caixinha do cigarro tem uma figura mesmo do paciente morrendo com câncer. Pronto. Você não fez processo de promoção de saúde, educação nenhuma ali, né? Então, eu tenho que fazer realmente esse profissional se sentir parte de todo o processo. E ele só se sente parte do processo quando ele ajuda a construir etapa por etapa. Na resolução 688 de 2022, que fala sobre a administração de medicamentos, quais são os cuidados com a gravação e com a comunicação verbal com o técnico de enfermagem e depois documentar? Professora Rosemary, extremamente importante a sua pergunta. É uma resolução que saiu recentemente, né? Por quê, gente? O conselho, a comissão elaborou, levou para o plenário, discutiram essa resolução. Porque você pegar uma bolsa de medicamento, você vai pensar assim, poxa, eu tenho aqui, às vezes, o básico, mas quando você pega uma bolsa de medicamento de um SAMU e depois pega de outro, você já encontra ali os mais variados psicotrópicos,
você encontra medicamentos extremamente poderosos e perigosos e que estavam ou estão ainda na unidade de suporte básico de vida. E aí, o profissional médico que está lá na regulação, e na maioria das vezes não tem o profissional enfermeiro, ele que vai estar determinando como fazer essa medicação, ou para fazer a medicação. E esse técnico de enfermagem faz a medicação sem a supervisão indireta do enfermeiro, né? Porque vai ser uma supervisão indireta. Só que isso deveria, por lei, ficar gravado, tá? Então, isso deve ser gravado, tem um serviço, né, no serviço de atendimento móveis de urgência, que fazem essa gravação, e quando há necessidade, é solicitada essa documentação. Fez a gravação? Pronto. Ficha de ocorrência. A ficha de ocorrência deve ser também tudo documentado, de acordo com o quadro informado via central para o médico regulador, paciente apresentando isso, foi solicitado a administração de Aldol, tal, por via endovenosa, medicação foi administrada sem interconsciência, ou seja, eu tenho que também documentar isso no papel, tá? Essas gravações, nem sempre elas estarão disponíveis. E se está disponível, é gravação e documento físico, papel. A Flávia perguntou: professor, boa noite. Poderia falar um pouco sobre as ambulâncias básicas e a USA e o dimensionamento de pessoal do APH do SAMU? Como que as tripulações definem as ambulâncias? Bem, vamos lá. O serviço de atendimento móvel de urgência, e aí vai essa caracterização dependendo da região, né, do Brasil. Por exemplo, região centro-oeste, nós temos ambulância de suporte básico de vida, que tem um condutor e o técnico de enfermagem, que, pela legislação vigente, tanto a lei do exercício profissional e as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, nós temos que ter o condutor, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Seria a tripulação ideal para a unidade de suporte básico de vida. Para a unidade de suporte avançado de vida, que são pacientes graves, eu tenho condutor, eu tenho médico e eu tenho o enfermeiro. Eu deveria ter ali a figura também do técnico de enfermagem, tá? Mas eu tenho essa tripulação aí com 3. E aí nós temos as ambulâncias, as motolâncias, desculpe. As motolâncias. Essas motolâncias, geralmente, elas são tripuladas por 2 socorristas e, geralmente, os 2 técnicos de enfermagem. E aí, dependendo da região, se você pega a região amazônica, por exemplo, você tem as ambulâncias. E nós temos também as unidades de suporte avançado de vida, de asa rotativa, e as unidades de asa fixa. E aí eu tenho que ter também a presença do enfermeiro. Nem sempre dá para ter a figura do profissional técnico de enfermagem pela restrição de espaço. A aeronave, eu tenho ali piloto, copiloto, médico, enfermeiro e paciente. E aí envolve várias questões aí, questão de peso, questão de espaço, né, uma restrição mesmo, e existe uma legislação da ANAC e que o Conselho Federal de Enfermagem está trabalhando para que ocorra algumas mudanças relacionadas a ela também. Bom, essa foi a nossa última pergunta e eu gostaria de agradecer imensamente por essa palestra, que foi sensacional. Eu não tenho palavras para dizer o quanto ela foi incrível. O senhor tem acesso, né, ao nosso chat, então com certeza viu os inúmeros elogios. Eu fico lisonjeada em poder ser moderadora de uma palestra com o senhor, e assim, é uma honra para a nossa liga recebê-lo.
Agradeço também pela presença e participação de todos, da presidente Lilian Bering, do Corém do Rio de Janeiro, da professora doutora Rosemary Santana, também da doutora Andréia e da Clenda, que são do NEPUR, da presidente da Liga Samanta, e também a todos os alunos, enfermeiros, técnicos, profissionais da saúde que estão aqui hoje. Agradecer, né, brevemente aos nossos parceiros, NEPUR, Diretório Acadêmico, e lembrá-los de seguir as nossas redes sociais, porque aqueles que tiverem interesse na seleção de ligantes, nós vamos ter uma próxima live no dia 27/10, também nesse mesmo horário, às 7 horas, e outra posteriormente, e a presença nessas lives ela vai pontuar como critério de seleção. Essa próxima live, no dia 27, vai ser com a doutora Isabel Cristina, que é a coordenadora do grupo de trabalho do COFEM, e ela falará sobre o que há de novo na revisão da Resolução 358 de 2009. Então, assim, como já foi dito, essas lives terão critério, né, para a seleção dos ligantes, então fiquem de olho. Se inscrevam nesse canal, sigam o nosso Instagram, que ele atualmente é o nosso maior meio de comunicação. E agora eu encerro a nossa live com chave de ouro e agradeço novamente imensamente pela presença e participação de todos vocês. Ok, obrigado. Eu quero aqui mais uma vez, Paula, agradecer o convite aí feito pela professora Rosemary, conterrânea. A professora Rosemary é goiana, né? Não sei se ela gosta de piqui, não é todo goiano que gosta, não, porque eu não gosto, tá? Mas agradeço, professora, doutora Lilian, presidente do Corém Rio de Janeiro, os demais professores e todos os participantes. Então, foi uma honra. Espero ter atendido vocês algumas expectativas, né? Porque eu mudei essa fala minha várias vezes. A cada vez que eu olhava, eu falava, não, para esse tempo eu tenho que redirecionar para cá. Então, eu fiz uma série de mudanças, mas eu espero ter atendido nas necessidades aí de vocês, me coloco à disposição. Sucesso para todas vocês. Muito obrigada. Na Liga Acadêmica. Muito obrigada de coração.